Ô pessoal, tudo bem? Começando aqui uma nova live para a gente conversar um pouquinho hoje sobre números. É um assunto que os dentistas às vezes fogem um pouquinho. Ó, meu amigo Gabriel, meu querido Politano, que já trabalha com números há algum tempo, né, meu amigo? E a gente tá sempre colocando na segunda-feira algum tema importante para vocês, alguma coisa que a gente pode acrescentar um pouco no negócio de vocês. E hoje, então, nessa live, eu vou falar desses números, desses KPIs, né? Esse termo é bastante utilizado na administração, KPI, chamado de Key Performance Indicator. O que são esses Key Performance Indicators? São os indicadores-chave de performance, aqueles números que são importantes para a gente poder avaliar o nosso negócio, no nosso caso aqui, dentistas, né, de odontologia, o nosso negócio de odontologia. Então, quais os números importantes para o nosso negócio? Eu costumo brincar com meus clientes em cursos também, em palestras, que falar de número para dentista é um pouco ruim, no sentido de que se a gente escolheu odontologia, lá atrás a gente já quis fugir um pouquinho da matemática, quis fugir um pouquinho das ciências exatas, mas não tem jeito. A gente vai precisar olhar para esses números se você, dentista, optou em ter um consultório, uma clínica, você já de cara escolheu, né, ser um empresário, escolheu ser um gestor. Independente se o seu consultório, e eu sempre friso isso, ser uma pessoa física ou jurídica, o fato de você ter aberto este local de trabalho, o fato de você ter um local de trabalho onde você desempenha a sua atividade, já faz de você um empresário. E automaticamente, se você é um empresário e o negócio é teu, né, quem administra o dia a dia é você já se colocou também na figura de gestor. Se você se colocou na figura de gestor, você está dirigindo esse negócio, você está tomando decisões, né? Está tomando algumas frentes de ações, e essas frentes de ações deveriam estar baseadas em números, para que você pudesse tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão que fosse melhor conduzida, e que você pudesse mapear os resultados das ações que você faz. Então, se você tem uma atitude, por exemplo, que é investir o seu capital no marketing digital, através de impulsionamento de comunicação, através de investimento em Google Pesquisa, né, em Google Ads, é importante que você avalie o resultado, o retorno daquele teu investimento que você está tendo. Então, os números servem para isso, para fazer uma mensuração das nossas atitudes e para que faça também uma relação entre os números. No caso, por exemplo, desse exemplo, que eu vou voltar a falar dele, do marketing digital, quando você investe um valor dentro, né, um dinheiro, um capital dentro de uma ação, você tem, através do Google Analytics, por exemplo, olhar o retorno que você teve daquele investimento. Inclusive fazendo relações entre o investimento e o número de clique, e o número de impressões, que é quantas vezes as pessoas viram a tua postagem, e assim por diante. Então eu vou falar alguns índices que eu considero fundamentais para a tua avaliação de negócio, e espero que esses índices de alguma maneira te auxiliem. Antes até de falar dos índices, é importante uma coisa: saber aonde você tem os índices, né? Se o seu sistema, se o seu software de gestão, ele apresenta esses números. Então, que o que eu falar aqui também sirva para você na hora de você escolher o melhor sistema de gestão. No caso da consultoria, por exemplo, a gente usa não só os sistemas de gestão do nosso cliente, mas a gente também tem uma série de planilhas que nós colocamos à disposição do nosso cliente, do nosso empreendedor, do nosso gestor em odontologia, para que ele consiga visualizar
esses números através de dashboards, né? Através de gráficos, onde ele vê a evolução desses números, tá? Então tudo que eu falar aqui, na verdade, são números que você precisa ter algum sistema de gestão ou então planilhas que uma vez inserindo dados, esses números apareçam para vocês. O número principal, o número talvez primário que a gente coloca para todo mundo, para que todos tenham uma visibilidade sobre esse número, é o que a gente chama de volume de vendas ou faturamento. Muita gente coloca essa palavra faturamento como volume de vendas. Faturamento, algumas pessoas do financeiro entendem até como receita, mas aqui nós vamos colocar faturamento como volume de vendas. Tudo aquilo que você vendeu, tudo aquele volume financeiro que você conseguiu vender. E nós vamos usar essa palavra mesmo aqui sem nenhum tipo de problema em relação a ela. Todo tratamento que você oferta para uma pessoa, ele tem um preço. E esse preço é o volume de vendas. Então, no caso, você vendeu 10 mil reais num tratamento, né? O seu cliente comprou 10 mil reais em tratamento, isso a gente pode chamar de faturamento bruto. É o que você vendeu. Mas você entende que esse dinheiro ele não entrou no seu negócio. Esse dinheiro, na verdade, ele acabou sendo diluído porque no teu caixa, porque esse paciente, como cliente, ele negociou com você e ele decidiu então fazer esse pagamento em 10 parcelas. Quando ele fez em 10 parcelas de R$1.000 cada mês, esse faturamento, esse dinheiro faturado, ele não entrou. É o que a gente chama de competência. Você teve naquele mês, por exemplo, no mês de agosto agora, 10 mil reais de faturamento, de competência de venda. Mas na verdade esse dinheiro não entrou. Ele está diluído em 10 parcelas de R$1.000. Então esse tempo que ele ficou em 10 parcelas de R$1.000 é o que a gente tem um outro índice chamado de recebimento. Do dinheiro faturado, do dinheiro que você vendeu, do volume de vendas bruto, o que você recebeu de fato foi R$1.000. Então um outro índice importante é o recebimento. Qual foi a receita? Qual foi o recebimento que você teve? Dos 10 mil reais de faturamento, você teve um recebimento de R$1.000. E esse dinheiro ficou então diluído no futuro para que você venha receber no caixa dos meses seguintes. Isso faz com que a gente tenha uma outra relação em relação à despesa. Então vamos levar agora para a despesa. Nas receitas, né, vocês viram que tem duas diferenças, o faturamento bruto e o recebimento, aquilo que você realmente recebeu. Se a gente olhar no campo das despesas, nos índices financeiros, nós temos ali dois tipos de despesa que é fundamental o gestor, o empresário da odontologia e de qualquer prestação de serviço ficar muito atento, que são as despesas variáveis e as suas despesas fixas. O que são despesas fixas? Despesas fixas são aquelas que vão ocorrer todo mês, independente se você vai prestar serviço para alguém ou não. Elas não estão relacionadas ao que você vendeu. Elas vão ocorrer de qualquer maneira. Então nós podemos, como exemplo, colocar o aluguel. O aluguel é uma despesa fixa. Você trabalhando ou não trabalhando, ele vai acontecer. Pessoal, né, mão de obra contratada, né, de maneira não relacionada à prestação de serviço, ou seja, CLT. Você registrou um colaborador, esse colaborador ele vai receber todo mês, independente se você vendeu alguma coisa, independente se você vai trabalhar, independente se você vai entregar alguma coisa para o seu cliente, essa despesa vai ocorrer. Então nós temos ali, né, eu acho que você está pensando em uma série de despesas fixas. Então as despesas, água, luz, telefone, tudo entra nessas despesas. O termo fixo e variável, então, está relacionado à regularidade, não se o preço, não se o valor é fixo ou variável. Lógico que uma conta de luz, ela varia o preço todo mês, mas nós não estamos falando do dinheiro em si, nós estamos falando que ela é recorrente, ela vai acontecer todo mês. Um outro grupo de despesas, ele só acontece se você prestar serviço.
são as chamadas despesas variáveis. Ele varia de acordo com a venda. Se eu vendi um implante, eu vou ter que entregar esse implante. Então, se eu for entregar esse implante eu vou ter que comprar o pino do implante. Então, esse custo, essa despesa do pino do implante é uma despesa variável à venda. Ela só acontece porque eu comprei. Eu sei que na cabeça de vocês às vezes confunde um pouco, fala, mas eu fiz uma compra de 100 implantes, porque eu faço muito, então essa despesa foi lá atrás. Sim, ela pode ter ocorrido a competência dessa despesa lá atrás, mas ela varia de acordo com o produto. Você só deveria comprar o implante se você tem implantes vendidos, né? Eu sei que daí é uma questão de chamado controle de estoque, né? Uma situação de compra tua que deve ter tido algum benefício você comprar 100 implantes ao mesmo tempo, mas ela teoricamente é considerada uma despesa variável, assim como o imposto, né? Assim que incide sobre o serviço, assim como remuneração de profissionais, a tua própria remuneração, se ela for baseada num percentagem ou numa tabela de repasse por quem executou, por quem produziu aquele serviço, isso também é variável. Você só pagou o profissional ou a você mesmo como dentista do seu próprio negócio porque você executou o serviço. Então você foi remunerado, você teve um repasse de um profissional. Então as despesas como materiais odontológicos, imposto, repasse a profissionais, elas são despesas variáveis. Esse índice é muito importante. Tá? Vocês podem ter visto ou sentido na pele a importância das despesas fixas durante a pandemia, quando lá atrás, principalmente o ano passado, março, abril, quando as clínicas pararam, todos foram obrigados a parar os seus atendimentos, o que mais pesou no nosso bolso foram as despesas fixas. Você pode parar de comprar material odontológico, você pode não ter produção e pagar nenhum profissional, mas as fixas continuam lá, né? Aluguel, luz, telefone, internet, elas continuam ali batendo na tua porta. Então você tem a noção de quanto é essa despesa, é muito importante. Então, dessa relação entre o que entra de dinheiro no seu negócio e o que sai, nós temos vários índices interessantes, inclusive o que a gente chama de saldo, né? Que é o fluxo de caixa. De tudo que entrou e de tudo que saiu, quanto me sobrou? E esse valor de fluxo de caixa, muitas vezes, ele é comprometido por uma diferença, e aí complica um pouquinho, mas vocês vão entender, entre o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. Vou explicar. Você fechou um tratamento, né? Você aprovou um tratamento de 10 mil reais e o cliente te pagou isso em 10 vezes. Você faturou 10 mil reais, mas você não recebeu só 1.000. Ao passo que naquele mês seu aluguel é 3 mil, a despesa com o pessoal contratado é 7 mil, as despesas de água, luz, telefone e tal, você tem uma despesa fixa de 15 mil reais. Essa despesa fixa de 15 mil reais, em relação ao seu faturamento de 10, vamos supor que 2 pacientes de 10 mil reais tenham entrado parcelando em 10 vezes, você só recebeu 2 mil reais. Ela não é suficiente para pagar a sua despesa fixa. Essa diferença entre o que eu recebo e o prazo médio de recebimento que eu coloco e o meu prazo médio de pagamento do que eu faço, não só a despesa fixa, mas como as variáveis, porque se eu produzir esses tratamentos em um mês, eu vou ter que pagar dentista, vou ter que pagar imposto, vou ter que ter material para isso. Essa diferença faz eu chegar num valor chamado capital de giro. Esse índice capital de giro é exatamente a diferença entre a velocidade que eu recebo com a velocidade das obrigações que eu tenho para pagar. Se essas obrigações que eu tenho para pagar, elas são muito curtas em relação à minha venda, eu tenho que ter um volume de dinheiro que suporte esse meu recebimento que vai acontecer depois de um tempo. Essa diferença é o nosso capital de giro. Só com uma planilha bem equalizada, bem equilibrada, que eu vejo essa diferença. Então, nas nossas planilhas, por exemplo, da Lens de Consultoria, o que a gente faz?
A gente avalia dois regimes de avaliação financeira. O caixa, que é quanto entra versus quanto sai, e uma coisa chamada competência. É quanto de dinheiro teve competência de entrada no mês tal, no mês de agosto, e quanto de despesa eu gerei no mês de agosto. Então, se eu olhar o meu negócio como tendo vendido 20 e tendo despesa na competência daquele mês de 15, eu posso dizer que essa empresa está com uma lucratividade boa, mas ela não tem caixa. De caixa, ela está com menos 13, porque só entrou 2. Então, essa avaliação da saúde financeira da empresa através da competência e do caixa é fundamental e ela pode causar uma miopia de saúde ou de doença financeira do nosso negócio. Então é muito importante que você avalie das duas maneiras, pelo regime de competência, pelo regime de caixa do teu negócio. Pelo regime de competência, vai mostrar a nossa força de venda, vai mostrar como nós estamos bem em termos comerciais. No nosso regime de caixa, pode mostrar que a gente está com uma certa probleminha de recurso e isso vai fazer com que a gente precise de recurso. Nessa hora, a gente começa a tomar decisões. Vale a pena eu pegar esse dinheiro a receber que eu tenho e através de parceiros financeiros trazer esse dinheiro a tempo presente? Ou seja, eu pegar esse dinheiro e antecipar esses recebíveis, trazer esses recebíveis a tempo presente? A gente aí tem que avaliar quanto que esses agentes financeiros, bancos ou empresas de cartão vão me cobrar, financeiras, vão me cobrar por trazer esse dinheiro a tempo presente. Porque se ele me cobrar demais, dependendo da percentagem que eu perder nessa relação financeira, eu posso estar tirando exatamente o meu lucro desse negócio, tá? Então essa avaliação, esses índices financeiros servem para a gente olhar para o negócio e entender se vale a pena ou não. Óbvio, gente, que aqui eu estou considerando uma coisa muito importante. Estou considerando que você esteja fazendo uma administração financeira separando a tua pessoa física, a tua pessoa, do teu negócio. Porque quem estiver misturando o caixa, quem estiver fazendo os dois caixas unidos, ou seja, a minha vida pessoal com a minha vida profissional misturada, cara, aí você vai ter muito mais problema. Porque você vai perder completamente a visibilidade da saúde financeira do teu negócio. Então é fundamental que uma das primeiras coisas que você faça financeiramente seja separar a tua vida profissional, independente do tipo de negócio que você tenha, consultório, clínica, PJ, PF, não interessa, separar a tua vida profissional da tua vida pessoal, tá? E você, como profissional, vai aparecer na tua planilha como uma despesa, porque você é um prestador de serviço, você é um dentista contratado do seu negócio, você tem que receber pela produção. Então, uma coisa é o seu recebimento como dentista, a outra coisa é terminar uma movimentação financeira desse negócio, entrada e saída de dinheiro desse negócio e sobrar dinheiro. Isso é chamado de lucro. E aí você só vai ter isso e só vai avaliar se você teve lucro, não é mensalmente, é depois de um período. E geralmente esse período que a gente monitora lucro é de 1 ano, É de uma atividade inteira de 1 ano. Porque você pode ter lucro num mês fictício, mas no outro mês, no exercício anual, você tem meses de sazonalidade, onde você precisaria daquele recurso que foi conseguido no outro, naquele sobra de capital que foi conseguido no outro mês. Então, o primeiro item é separar a vida financeira da vida pessoal, a vida financeira profissional da vida pessoal. Segunda coisa, ter um sistema de controle financeiro que você identifique regime de competência e regime de caixa. Olhar esses índices, faturamento, receita, despesa fixa, despesa variável, caixa e capital de giro. Com essa estrutura, aí você começa a olhar seus dashboards e você começa então a tomar decisões baseado nisso. Tô vendo aqui, a Rê falando assim, aí teoricamente eu sei tudo isso, mas na prática eu não consigo ainda. Cara, é natural, se você não tem às vezes um acompanhamento, uma planilha financeira
que faça isso para você, com alguém te ensinando a olhar esses dashboards, fica difícil mesmo. Nós não tivemos essa formação na faculdade. Não acho que isso se resolva só com uma planilha. A gente acompanha os clientes mensalmente, olhando as planilhas dele, vendo se os lançamentos estão sendo feitos corretamente, porque uma vez sendo feitos corretamente, a gente aí consegue auxiliá-lo a tomar decisões baseado nisso, entendeu? Então, é por isso que precisa de um acompanhamento, de uma ajuda, até que essa roda financeira comece. Então, essa é a parte financeira. Rapidamente quero falar de outros KPIs para vocês, que eu quero manter sempre a minha meia hora de live, aula aqui, que é o seguinte, a gente tem outros índices muito importantes também na parte comercial. Por exemplo, você entra um cliente para você, esse cliente faz entram 10 clientes para você num mês. Você conseguiu fazer 10 avaliações novas no mês. Dessas avaliações que você fez, você tem clientes que aprovaram o tratamento, que vão iniciar o tratamento com você, parcial ou totalmente, não vamos entrar nesse âmbito agora. E desses 10, 2 vão iniciar o tratamento com você. Isso a gente chama de taxa de conversão de pessoas ou taxa de conversão de orçamentos. A sua capacidade de passar orçamentos para as pessoas e o seu resultado percentualmente de efetividade de conversão. Essa taxa de conversão de pessoas, né, ou de orçamentos, ela mostra quantas pessoas a gente consegue converter. Mas existe uma outra taxa de conversão, a de valores, porque pode ser que cada uma dessas 10 pessoas, vamos supor que em média elas tivessem R$5.000 de planejamento. Vamos falar de números redondos para facilitar para mim. Então você teve R$5.000 de planejamento de cada pessoa. Só que essas duas que você fechou, elas não tiveram R$5.000. As duas, cada uma fechou R$20.000 de tratamento. Então, 8 vezes 5, 40 mil, cada uma foi 20, também deu 40 mil. A minha taxa de conversão de pessoas, de 10, foi 2, então foi 20%. Mas minha taxa de conversão de valores foi de 50%, porque essas duas, elas fecharam 20 mil. Esse tipo de avaliação da diferença da taxa de conversão de valores para a diferença da taxa de conversão de pessoas mostra a minha capacidade de converter pessoas, mostra para mim se a minha precificação está correta, me deixa possibilidade de avaliar se as pessoas que estão vindo no meu consultório, na minha clínica, no meu negócio de odontologia, fazem parte do meu público-alvo, do meu target, para que daí eu possa tomar decisões comerciais em relação a isso. Mudar políticas comerciais, mudar a precificação, alterar algum tipo de situação de pagamento, de negociação. Isso muda completamente as minhas ações. Então, em vez de ficar dentro do achismo, eu aí nessa avaliação comercial tenho 3 índices fundamentais. Taxa de conversão de valores, taxa de conversão de pessoas, orçamentos, porque nem sempre os orçamentos que eu passo é para uma pessoa nova, e ticket médio. O que é ticket médio? É pegar a somatória do volume de oferta de serviços que eu dei, ou seja, 5 mil, daquelas duas outras pessoas, né, 20 mil cada uma, então isso daqui no total dá R$160 mil, e dividir pelas 10. Então daí eu chego num total, né, de média de 16 mil. Então isso é importante. Eu sei, deu R$80 mil, uma média de 8 mil. Eu sei então que esses R$8 mil é o meu ticket médio. A média de planejamento que eu faço é R$8 mil. Isso me mostra, inclusive, também se as pessoas do meu targeting conseguem comportar isso na sua média, né, de receita familiar. Então isso é fundamental para a gente avaliar o ticket médio. Quando a gente avalia uma clínica, esses índices comerciais, a gente avalia e monitora com todo cuidado para a gente poder tomar decisões em cima deles. E hoje, com o marketing digital, voltando a falar nisso, a gente tem mais outros índices que eu acho fundamental para o processo.
Três eu acho assim bem básicos, bem fáceis de trabalhar até. CPL, que é o que a gente chama de custo por lead, quanto custou o seu lead. Isso o marketing digital é muito interessante porque ele nos dá esse índice com muita assertividade. Como assim, Ricardo? Por exemplo, você faz um outdoor, você não sabe quantas pessoas estão olhando aquele outdoor e quantas pessoas vieram. Vamos supor que 2 venham até a sua clínica e você esteja organizado para identificar a origem desse cliente, que isso é fundamental no processo. Não vou entrar nisso, a gente fala isso outro dia. Mas você identifica que veio através de uma mídia, um outdoor. A pessoa te viu no outdoor. Tá bom, 2 vieram por causa do outdoor, mas quantas pessoas viram esse outdoor? A relação de quantas pessoas viram para quantas pessoas vieram, numa mídia off, que a gente chama, né? Numa mídia de rádio, televisão, outdoor, mídia out of home, ou seja, qualquer tipo de placa que você coloca, essas mídias, né? Anúncios, antigamente de jornal e revista, hoje tem menos, a gente não conseguia mensurar. Hoje não, através do marketing digital, você consegue ver com muita facilidade quantas pessoas viram o teu anúncio, que é chamada de impressão, e quantas pessoas se relacionaram com aquele anúncio de alguma maneira. Clicaram, foram no seu WhatsApp, foram até o seu site. E quantas dessas pessoas viraram realmente leads, né? Interagiram com você. Lead é essa pessoa interessada. Então, quando você faz a relação entre o que você investiu e o quantas pessoas clicaram, quantas pessoas interagiram com você, você tem exatamente qual foi o custo desse lead. Então, se você colocou R$200, R$300, vamos por aí, R$500 em anúncio, e vieram 5 pessoas, a gente sabe exatamente, interagiu com você, 100 pessoas, cada pessoa custou para você R$5. Então, esse número é fundamental. Com isso, a gente vai melhorando o desempenho das campanhas digitais e tornando cada vez o lead mais barato. Aí a ideia é tornar o lead mais barato. Em campanhas que a gente faz aqui, a gente vê leads começando com R$2,50, R$3, e depois de alguns meses esse lead cair para 50 centavos, 40 centavos. Ou seja, as campanhas estão melhores, nós estamos falando com o público certo. Então, cada clique começa a ficar mais barato para a gente. Mas esse cliente não para aí. Esse cliente vem até a tua clínica. Esse cliente faz um tratamento. Então, esses 5 clientes, né, eles fizeram tratamentos. E a soma desses tratamentos, por exemplo, deu R$20 mil. Então, se eu pegar os R$500 investidos versus esses R$20 mil de tratamento, eu tenho uma coisa chamada custo de aquisição do cliente. Quer dizer, para cada R$500 me voltou 20 mil. Ou seja, olha a quantidade. Eu tive uma taxa de 8, né, vezes mais de retorno. Então eu consigo também avaliar a efetividade comercial na prática, de quanto o que eu estou investindo está me trazendo resultado efetivo. E isso eu consigo mensurar o custo de aquisição do cliente, não só para as mídias sociais, mas para marketing direto, para mídia off, para marketing de relacionamento. Quando a gente faz a campanha, né, quando a gente faz o planejamento de marketing do nosso cliente, a gente consegue identificar. Então, CPL, né, custo por lead, CAC, custo de aquisição do cliente, são medidas, índices de marketing que a gente consegue ter. E o último deles, que eu gosto muito, desses 3 que eu mais uso nas consultorias, é o LTV. E o LTV é chamado de Lifetime Value, ou seja, quanto que um cliente vale ao longo da vida com você. Porque, cara, você pode conquistar um cliente novo, pode, né, passar um tratamento para um cliente novo de R$20 mil. Mas se aquele cliente não consumir mais com você, se esse cliente não tiver mais um consumo periódico, esse cliente, cada mês que passa, ele está se tornando menos valioso. E para a gente é muito importante em termos de marketing que a gente não só tenha
clientes novos, não só tenha clientes que você faça boas vendas, vamos chamar assim, porque o cliente precisa, não porque você inventou tratamento na boca dele, é o que a gente chama de marketing do cuidado, né? Eu chamo de marketing do cuidado, é o marketing de cuidar das pessoas e não de inventar overtreatment na boca de ninguém, mas você fazendo esses 20 mil reais e a pessoa não fidelizando ao consumo rotineiro, periódico contigo, ela vai perder seu valor ao longo do tempo. Então, na odontologia, nós temos serviços de recorrência, nós temos a profilaxia que precisa ser recorrente, nós temos os procedimentos agora de harmonização orofacial que precisam ser refeitos ao longo do tempo, nós temos profilaxias de próteses de implantes, né, acompanhamentos radiográficos e de limpeza que precisam ser recorrentes. Então, quando você coloca, né, processos internos de controle desses clientes para que eles retornem, eu vou tornar esse cliente com um LTV muito mais legal para o meu negócio. E aí é útil ao agradável. É um marketing ético, é um marketing do cuidado, é um marketing que está avaliando os números, que está entendendo qual é a tua melhor relação com a tua clientela e criando ações inteligentes para que a gente não só tenha clientes, mas mantenha clientes e mantenha esses clientes dentro de um negócio saudável financeiramente, o que vai ser bom para você e para os teus clientes, porque esse dinheiro retorna em forma de investimento para o teu negócio e, portanto, de melhoria de entrega para cada um da sua carteira de clientes. Beleza? Gente, o tema é muito extenso, falar de índices é uma coisa bem extensa e bem técnica, mas eu queria aqui, como eu estou fazendo nessas segundas-feiras, dar um toque para vocês, né, clarear um pouquinho. Quem quiser falar comigo, meus contatos estão na bio, a gente está sempre conversando aqui sobre algum tema específico. Então vocês podem acompanhar depois esse vídeo também no IGTV, que fica por aqui, indica para um amigo que precisa, e no YouTube também tem uma playlist lá que tá esses vídeos todos dessas lives gravados, beleza? Brigadão para toda a galera que entrou, tô mantendo essa meia hora para a gente ser bem efetivo, bem rápido, então não consigo conversar muito com os amigos aqui, mas um beijo para todos aí e a gente se vê. Beijão!